Olá, pessoal! Bem-vindos ao LaFisi, o canal da Fisiologia do Exercício. O meu nome é Carolina e eu faço iniciação científica voluntária no laboratório e sou orientada pelo professor Dr. David Albinheiro Pinheiro Gonçalves. Hoje eu vou apresentar um trabalho intitulado como Tremor e taquicardia em resposta ao resfriamento externo em camundongos são substancialmente suprimidos pela ativação do TRPV1, mas não pela inibição do TRPM8. Esse artigo foi publicado em 2013. Antes de mais nada, eu queria pedir para vocês curtirem esse vídeo, se inscreverem aqui no canal, compartilharem com quem vocês acham, que vai gostar desse vídeo e comentarem aqui embaixo um feedback, e sugestões para temas futuros. Introduzindo o assunto do artigo, então, a hipotermia terapêutica, que a partir de agora eu vou chamar de HT, tem demonstrado ser um tratamento eficaz em reduzir o dano neurológico causado durante diferentes insultos cardíacos, como AVC, parada cardíaca e infarto. Isso porque a diminuição da temperatura interna reduz a demanda de oxigênio e glicose do cérebro, induz efeitos anticoagulantes, minimiza o dano oxidativo causado pela isquemia e, portanto, previne aí as possíveis complicações desses quadros específicos, desses insultos cardíacos específicos. A hipotermia terapêutica ela é feita com aplicação de pacotes de gelo em partes específicas do corpo, mantas térmicas, equipamentos comerciais de resfriamento de superfície e infusão de soluções geladas, como soro gelado ou salina gelada. O objetivo dessa terapêutica, então, é reduzir a temperatura interna para 32 a 34 graus, gerando, portanto, uma hipotermia leve. Vale ressaltar que a temperatura fisiológica central do nosso corpo varia em torno ali de 37 graus. Em pacientes inconscientes, alguns estudos têm demonstrado desfechos positivos para essa terapêutica, porém, para pacientes conscientes, esses desfechos não se repetem. Isso porque existem, em pacientes conscientes, respostas compensatórias à diminuição da temperatura interna, como tremor, aumento da frequência cardíaca e vasodilatação periférica, portanto, respostas fisiológicas, mas que atrapalham aí o bom sucesso dessa terapêutica. Essas respostas compensatórias até seriam minimizadas com sedação, mas a sedação em si não é recomendada para vítimas de derrame, devido a possíveis complicações que ela pode acarretar, o que abre uma brecha aí para estudos em relação a essa hipotermia terapêutica como possível mecanismo, como possível terapêutica para esses quadros. Como nova proposta, então, os autores sugerem o uso de agentes farmacológicos para a indução de hipotermia em alvos específicos do sistema termorregulatório, alvos esses que são os receptores de potencial transitório, os TRPs. E eles são uma família de receptores catiônicos que agem como tradutores de sinais ao alterar o potencial de membrana ou a concentração de cálcio intracelular. Dentre esses TRPs, 9 se caracterizam como termorreceptores, ou seja, receptores que percebem alterações na temperatura interna e na temperatura ambiente. Desses 9 receptores, o TRPV1 ele é sensível ao calor e o TRPM8 é o sensível ao frio. Existem outros termorreceptores aí, mas os autores dão ênfase nesses dois. O TRPM8, então, como eu falei, ele é um canal transmembranar que, quando estimulado, permite a passagem de íons cálcio e sódio para dentro da célula. Ele é estimulado pelo frio por substâncias como mentol, eucaliptol e por fármacos agonistas como a icilina. Ele está presente, então, em neurônios sensoriais periféricos, de fibras aferentes, em vísceras, como a bexiga, pulmão, cólon, vasos sanguíneos. Existem até estudos que mostram aí a presença desse receptor no tecido adiposo, no músculo esquelético, mas ainda carece de mais evidências para essa finalidade. O TRPV1, por outro lado, apesar de ser da mesma família do TRPM8, ele é ativado em outras circunstâncias, como, por exemplo, no calor, temperaturas acima de 42 graus, por substâncias agonistas como a capsaicina, que é o princípio ativo da pimenta, que é o que faz a pimenta arder, e por alterações no pH, como, por exemplo, a acidez. Os objetivos desse estudo, então, os autores visam entender como e se moduladores de termorreceptores afetam o tremor e a taquicardia em resposta ao resfriamento. Isso, portanto, seria uma base teórica para combinar esses moduladores na hipotermia terapêutica. Então, não é um objetivo do estudo verificar a eficiência da hipotermia terapêutica em si, mas entender como as respostas compensatórias atuam, quais os mecanismos por trás das respostas compensatórias, baseado nos termorreceptores. Para isso, eles querem ver se inibir o TRPM8, portanto o receptor do frio,
ou ativar o TRPV1, receptor do calor, pararia com o tremor em resposta ao resfriamento. E mais do que isso, qual seria o papel desses dois receptores na taquicardia induzida pelo frio? Para isso, os autores usaram camundongos C57, com 12 a 18 semanas de idade, portanto camundongos adultos. Também usaram camundongos nocaute para TRPM8, né, nocaute de corpo todo, portanto camundongos que não expressam esse receptor, e esses nocaute eram tanto machos quanto fêmeas. Os fármacos utilizados, então, foram o composto 5, a icilina e a dihidrocapsaicina. O composto 5, por sua vez, ele é um antagonista do TRPM8, né? Portanto, um inibidor desse receptor. A icilina, ela é um fármaco agonista, um fármaco ativador do TRPM8. E a dihidrocapsaicina também é uma substância agonista, só que do TRPV1. Todos os fármacos foram administrados intraperitonealmente e houve também implante de sensores, né, na cavidade abdominal para avaliação da temperatura central desses animais e implante de eletrodos nos músculos das costas para avaliação eletromiográfica e, portanto, avaliação do tremor quando expostos ao frio. Vale ressaltar aqui que esse artigo usa diversos pequenos experimentos para outras finalidades, como, por exemplo, verificar a eficiência do composto 5, verificar a preferência desses animais, né, tanto os nocaute para TRPM8 quanto os camundongos selvagens, em relação à preferência que esses animais têm ao frio, mas aqui nessa apresentação a gente vai focar no experimento principal, que avaliou tanto as variáveis em relação à temperatura interna, ao tremor e à taquicardia. Esse experimento principal, então, tem como objetivo determinar os efeitos da ablação do TRPM8, né? Portanto, desses animais que não expressam esse receptor, né? Qual seria o efeito dessa ablação? Os efeitos da ativação do TRPV1 em respostas defensivas ao frio. Esse aqui, então, é um desenho experimental usado, né, pelos autores para a realização desse experimento principal. No momento zero, né, no momento inicial aqui, foram utilizados animais nocaute para TRPM8 e animais selvagens, né, ou seja, animais que expressam ambos os receptores. Esses animais, então, foram administrados ou com composto 5 ou com veículo, que no caso foi usado salina. Passados 60 minutos, uma outra leva de animais, apenas animais selvagens dessa vez, foram administrados ou com dihidrocapsaicina ou com veículo. Todos esses animais, então, são expostos na câmara ambiental a 10 graus por 30 minutos, e durante essa exposição ao frio é medido a eletromiografia para avaliação do tremor, a frequência cardíaca para avaliação posterior da taquicardia, e a cada 10 minutos é feita a medição da temperatura interna. Passados 30 minutos, essa câmara ela eleva a temperatura, é elevada a temperatura dessa câmara para 35 graus, que apesar de ser uma temperatura estressora para o animal, foi escolhido essa elevação da temperatura gradual, né, até que chegasse a 35 graus, com o intuito de extinguir completamente os efeitos do frio nessas respostas compensatórias, né, nessas respostas que os animais apresentariam. O conceito, né, vale ressaltar que o conceito de taquicardia usado pelos autores aqui é justamente a subtração entre a frequência cardíaca no último momento do experimento e a frequência cardíaca coletada nos 10 primeiros minutos ali da exposição ao frio. E como resultados e discussão desse experimento, o primeiro ponto que a gente vai conversar aqui um pouquinho é sobre a eletromiografia, né, portanto sobre o tremor. Aqui é um gráfico que mostra as ondas, né, eletromiográficas na exposição ao frio do grupo controle, do grupo tratado com o composto 5 e do grupo nocaute para TRPM8. Mostrando aqui que não houve uma diferença dessas ondas, né, desse perfil aqui entre os três grupos, o que significa que nem a administração do fármaco, nem a ablação genética do TRPM8 resultaram na supressão do tremor em resposta ao resfriamento. Por outro lado, quando a gente olha aqui esse gráfico, também em relação à atividade eletromiográfica, aqui a gente tem o controle e aqui os animais selvagens tratados com dihidrocapsaicina em resposta ao resfriamento, mostrando claramente aqui que a ativação por esse fármaco, né, a ativação desse receptor, diminuiu significativamente o tremor. Aqui é um outro gráfico também em relação à resposta, né, à atividade eletromiográfica. Esse é um grupo controle tratado com composto 5 e nocaute para TRPM8 novamente. É uma resposta fisiológica, um aumento do tremor, né, portanto um aumento da atividade eletromiográfica quando o animal é exposto ao frio e uma diminuição quando ele é exposto ao calor.
né? Essa é uma resposta normal, uma resposta fisiológica, e foi isso que foi visto nesses 3 grupos, mostrando que houve uma diferença estatística nessa atividade eletromiográfica no frio e no calor, mas não houve uma diferença estatística entre os 3 grupos. Por outro lado, quando a gente compara com o grupo tratado com dihidrocapsaicina, percebe-se que essa resposta foi muito diferente. Além dessa diminuição da atividade eletromiográfica quando esses animais foram expostos ao frio, um achado bem curioso que esses autores encontraram foi que não houve diferença estatística da atividade eletromiográfica em relação à exposição ao calor e à exposição ao frio. Ou seja, a atividade eletromiográfica não foi diferente nessas duas situações. Vale ressaltar, né, que até o presente momento do estudo, o papel do TRPV1 no tremor não havia sido mostrado até então. Mas provavelmente esses achados em relação à supressão do tremor têm muito a ver com o mecanismo por trás do TRPV1 quando ativado no músculo esquelético. Então, outros estudos já apresentaram, né, já caracterizaram esse receptor na célula muscular, em específico ali no retículo sarcoplasmático, muito próximo da enzima cerca, né, que é uma TPase que a gente vai discutir mais para frente. Então, esse receptor, né, o TRPV1, quando ativado, ele favorece esse influxo de cálcio do retículo sarcoplasmático, que é uma reserva de cálcio que a gente tem na célula, para o citoplasma. E isso, provavelmente, né, esse aumento da concentração de cálcio sarcoplasmático aumenta ali a atividade da cerca, que é uma TPase, e com isso, né, com o aumento ali do consumo de ATPs, de substratos energéticos ali para a célula, aumentaria o custo da contração muscular, portanto, o aumento do consumo de oxigênio local ali sem alteração da circulação sistêmica, e com isso aumentaria a temperatura muscular. E o que isso significa? Significa que para o tremor acontecer, necessitaria de uma temperatura mais baixa do que aquela apresentada no estudo, né, a 10 graus, o que possivelmente justifica esse atraso, né, ou essa diminuição da resposta do tremor em exposição ao frio a 10 graus. Em relação à temperatura interna desses animais, esse aqui é um gráfico que mostra no eixo Y a temperatura interna e no eixo X o tempo, né? Então, a temperatura com o passar do tempo. Os grupos trabalhados nesse gráfico aqui é justamente o controle, aqueles animais tratados com composto 5 e os animais nocaute para TRPM8. Percebe-se aqui que a resposta da temperatura interna, né, tanto no baseline, né, que antes da transferência para a câmara, durante o resfriamento e durante o aquecimento, foi muito similar entre os 3 grupos. Então, não houve uma diferença na temperatura interna absoluta durante o resfriamento e durante o aquecimento. Quando a gente compara, então, com o grupo tratado com dihidrocapsaicina, essa resposta foi muito diferente. Aqui é um gráfico também da temperatura interna com o passar do tempo, e aqui é a resposta da temperatura interna desses animais tratados com dihidrocapsaicina, mostrando que durante o resfriamento e até durante o aquecimento da câmara, a temperatura desses animais foi menor se comparada com o controle. Isso significa que houve uma diminuição substancial na temperatura interna durante o resfriamento, né, de aproximadamente 7 graus nesse momento aqui de resfriamento, né. Em relação à frequência cardíaca, então, aqui a gente tem 2 gráficos, né, sendo que nesse primeiro gráfico a gente tem no eixo Y aqui a frequência cardíaca, batidas por minuto, e no eixo X as duas situações, o resfriamento da câmara e o aquecimento da câmara. E os 3 grupos trabalhados aqui são justamente os animais nocaute para TRPM8, os animais controle e aqueles tratados com composto 5. É uma resposta fisiológica, ou seja, era esperado que a frequência cardíaca durante o resfriamento fosse maior do que aquela frequência cardíaca do aquecimento, e foi isso que foi visto aqui dentre esses 3 grupos. Porém, quando a gente olha a diferença, né, a mudança da frequência cardíaca com esses 3 grupos, controle, animais tratados com composto 5 e nocaute, não houve uma diferença entre eles, né? Ou seja, não houve uma diferença na taquicardia em resposta ao resfriamento externo entre esses 3 grupos, diferentemente daquele grupo tratado com dihidrocapsaicina. Além dessa resposta diferente do controle, né, esses animais apresentaram uma resposta muito curiosa, na qual não houve uma diferença, uma mudança na frequência cardíaca desses animais, quando comparados ali ao aquecimento e ao resfriamento da câmara.
o que significa que a taquicardia em resposta ao frio foi ausente no grupo tratado com dihidrocapsaicina. Como eu falei então, a taquicardia ela é uma resposta fisiológica ao resfriamento, mas ela pode ser sim um contratempo na hipotermia terapêutica em pacientes com anormalidades cardíacas. O TRPV1, ele é amplamente expresso no sistema cardiovascular, em específico ali nos ventrículos do coração, em plaquetas, em superfície epicárdica do coração, em fibras nervosas sensoriais que inervam o miocárdio, em células endoteliais e células musculares vasculares. Somado ao fato de que a dihidrocapsaicina eliminou completamente a taquicardia nesse experimento, especula-se que o mecanismo por trás dessa resposta se dá pelo TRPV1 presente em neurônios sensoriais, em específico o nervo vago. Ou seja, a ativação desse TRPV1 pela dihidrocapsaicina, como eu falei anteriormente, aumentaria esse cálcio intracelular e com isso tanto despolarizaria a membrana da célula quanto liberaria neuropeptídeos, como acetilcolina. E esse mecanismo agregaria um efeito cronotrópico negativo e, portanto, inibiria essa resposta, esse aumento da frequência cardíaca de forma aguda. Então, como conclusão, baseado nesses achados que os autores tiveram, leva a acreditar que a administração de inibidores do TRPM8, do receptor do frio, pode não causar um efeito benéfico adicional na hipotermia terapêutica, nem impedir essas respostas compensatórias em pacientes conscientes, que impedem o sucesso dessa terapêutica em ambiente hospitalar. Porém, a ativação farmacológica do TRPV1 ela parece ser promissora, uma vez que ela suprime a taquicardia e o tremor consequentes da exposição ao frio. Então, como conclusão, o uso de métodos de resfriamento convencionais somados à ativação do TRPV1 pode sim gerar um resfriamento mais rápido e mais eficiente na hipotermia terapêutica, abrindo uma brecha aí para futuros estudos envolvendo a ativação desse receptor por substâncias agonistas como a capsaicina ou a dihidrocapsaicina, levando então a uma hipotermia terapêutica de sucesso e eficiente. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo desse vídeo. Lembrando mais uma vez de curtir o vídeo, se inscrever aqui no canal, compartilhar esse vídeo com quem você acha que vai gostar do tema e comentar aqui embaixo um feedback ou sugestões para futuros vídeos, futuros posts aqui no canal. Muito obrigada e até a próxima!